aqui a nosso estudo acerca da declaração de fé das Assembleias de Deus, vendo aí o aspecto soteriológico dessa declaração, tá ok? Já vimos aí algumas manifestações, né, dentro da declaração, fizemos um estudo em cima dessas declarações e vimos aí como ela se posiciona, e principalmente a ênfase que ela tem dado em relação a ser bíblica, tá ok? Independentemente de linhas ou correntes teológicas que possam se aproximar ou possa estar se distanciando, até entrando em certa contradição com alguns pensamentos, mas com o propósito sempre e único de ser bíblica, tá ok? Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo em relação à declaração de fé, eu quero trazer aqui um conteúdo que também estabelece esta comparação, tá ok? Precisamos muitas das vezes dar uma olhada em alguns posicionamentos para poder estabelecermos aí uma linha de comparação e entendemos o porquê de determinado posicionamento tomado aí pela comissão de apologética que ficou responsável aí pela produção desse importante documento, tá? Então, a partir essa forma de pensamento que vamos estudar aqui, vamos entender por que a comissão tomou tal posicionamento, né? Entendeu que seria mais correto em respeito, né, em atenção à Sagrada Escritura, se posicionar de tal e tal maneira. Então, continuando aqui nosso estudo, veja só. O texto em tela que diz: para compreendermos a importância da posição bíblica adotada pela Declaração de Fé das Assembleias de Deus, vamos analisar brevemente a chamada Tulip, que resume os pontos de vista calvinista em oposição ao Factis, que foi apresentado pelos chamados remonstrantes em 1610 ao Estado holandês, como sua declaração de fé, depois ampliada por Simão Episcópio, o que causou a covarde retaliação denominada Sínodo de Dort, quando os arminianos foram condenados, Oldenbarneveldt foi decapitado e Hugo Grotius foi preso. Então, triste episódio da história em que houve essa disputa teológica entre o grupo chamado remonstrantes, a própria palavra remonstrantes trazendo a ideia a partir do latim medieval de um protesto mesmo, né? Então esse grupo de reformados apresenta esse protesto contra determinadas doutrinas presentes aí no calvinismo. Isso leva a alguns debates. Esses debates não vão resolver a questão e vão acabar conduzindo ao sínodo de Dort, quando havia um relacionamento muito próximo entre Estado e religião. Então, ali na Holanda foi convocado esse sínodo, diversos países mandaram representantes, okay? Países que estavam crescendo dentro dessa ótica protestante, né? O número de protestantes, de reformados, estava se multiplicando. Então eles mandaram delegações, os remonstrantes que haviam apresentado esses 5 pontos, que depois foi estendido, já posterior a Armínio. Armínio já não esteve presente, já tinha falecido. Então eles apresentaram essa declaração de fé, depois houve essa ampliação dessa declaração, né, de fé conforme a ótica dos remonstrantes, daqueles que eram adeptos às ideias de Armínio. E quando eles foram convocados, quando eles foram recebidos ao sínodo, não foram ouvidos, não deram-lhes oportunidade de se expressar, de se manifestar, de defender suas ideias. Foram recebidos de antemão como acusados, foram condenados injustamente, né, e houve a situação trágica da morte de Oldenbarneveldt e também a prisão de Hugo Grotius, além da proibição da manifestação remonstrante, né, dessa forma arminiana de ver a teologia, uma proibição dessa forma de teologia, e a expulsão, foram expulsos então daquele território, só restabelecendo-se ali bem depois, quando conseguiram fundar então até uma escola com esse viés arminiano, ok? Mas aí vamos ver, a partir com esse breve relato acerca desses fatos históricos, a produção desses documentos, tá certo? A produção aí desses artigos de fé que vão sintetizar a forma de ver calvinista e a forma de ver arminiana. Estamos colocando isso aqui, novamente quero deixar isso bem claro, não porque estamos endossando essa ou aquela determinada teologia, mas porque precisamos compará-las para poder entender o porquê dessa tomada de decisão
o porquê dessa forma de expressão, tá ok? Da comissão de apologética liderada por Ezequias Soares, quando eles colocaram essas determinadas afirmações aí na declaração de fé, porque eles se expressaram desta forma, tá ok? E porque esta ênfase toda em dizer, em afirmar essa posição bíblica. Então é muito importante que isso fique bem claro, que eles prezam sempre por essa afirmação como bíblica. Veja só. Então, analisando primeiro a chamada TULIP, que é a declaração calvinista, tá? Esse é um acróstico, né, que resume aí essa declaração, principalmente baseado no idioma inglês, tá? Então, total depravity, eu não vou nem tentar ler, que meu inglês é inexistente. Então é TULIP porque ela faz um acróstico a partir das palavras do idioma inglês, tá? Mas depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então esses são os pontos aí que constroem, né, essa declaração, a TULIP. Dando continuidade, veja só, vamos ver um pouco agora alguns textos de linha calvinista que falam acerca da depravação total, como que eles entendem esta doutrina que está colocada aí, que está sintetizada na TULIP, né? Então primeiro um texto aqui que eu coloquei de Sproul, R.C. Sproul, que diz o seguinte: a regeneração não é o fruto ou resultado da fé. Preste atenção. A regeneração não é o fruto ou resultado da fé. Pelo contrário, a regeneração precede a fé. Então você já começa a observar, a partir desses posicionamentos, como eles vão contrastar essa forma de ver a questão bíblica, essa forma de ver a questão soteriológica, principalmente, como ela vai contrastar com outras teologias, né, com outras formas de interpretar. Então é a partir desse contraste que vão surgir alguns problemas e vão necessariamente vão produzir afastamento, distanciamento. Não tem como conciliar determinadas ideias. Então essas ideias elas vão ter que ser esclarecidas e uma vez colocadas, né, de uma forma bastante elucidativa, de uma forma bastante clara e honesta, comparadas com o texto bíblico. Então você vai tentar trazer aqui o posicionamento, né, aqueles que constroem essa forma de ver a teologia e compará-los com a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é o que vai ser o norte, né, aquilo que vai dar a orientação para aquilo que concordamos ou não concordamos. Se concordamos, concordamos porque apresenta de fato uma visão que está em mesma sintonia com o que a Bíblia Sagrada afirma. Se não concordamos, é porque discorda também da Sagrada Escritura. Então veja como R.C. Sproul, em Verdades Essenciais da Fé Cristã, página 63, veja só o que ele diz. A regeneração não é fruto ou resultado da fé. Pelo contrário, a regeneração precede a fé, como a condição necessária para a fé. Condição necessária para a fé. Está dizendo que a pessoa é primeiro regenerada, ok? Mesmo sem ter qualquer fé em relação a Cristo Jesus, em relação a Deus, em relação à sua palavra, ele não crê, tá certo? Ele não manifestou qualquer tipo de fé, compulsoriamente ele é regenerado, ok? Então uma força sobrenatural vem sobre ele e sem que ele queira, sem que ele acene com qualquer tipo de aceitação, ela o regenera, automaticamente o regenera. Após regenerado é que ele vai manifestar fé a partir de uma ação que estará qualificada em outra parte dessa declaração, mas somente aqui para entendermos. A regeneração precede a fé, como colocado aí por R.C. Sproul. Também não temos em nós mesmos participação nenhuma na regeneração, ou seja, não cooperamos, colaboramos, não cooperamos como colaboradores do Espírito Santo para que ela seja realizada. Não escolhemos ou decidimos ser regenerados. Deus decide nos regenerar antes mesmo de decidirmos abraçá-lo. Deus decide nos regenerar antes mesmo de decidirmos abraçá-lo. Em suma, depois que somos regenerados pela graça soberana de Deus,
decidimos agir, cooperar e crer em Cristo. Então, conforme eu já disse, R6 Pro, verdades essenciais da fé cristã. Ele deixa isso muito claro aqui, não resta dúvidas. A crença, motivada aí por esse artigo, né, da Tulip, acerca da depravação total, onde enxerga o homem como totalmente incapacitado em função da queda no pecado, da depravação, como ele diz aqui, a total depravação. O homem está completamente incapacitado, então ele não tem nenhuma condição de responder, tá certo? Não tem nenhuma condição de se pôr favorável à salvação. Vamos colocar as coisas nos termos corretos. Nós também acreditamos, ok? Então não há problema em relação a essa afirmação de que o homem não tem competência para promover a si mesmo a salvação, escolher este bem, escolher a salvação da sua alma. De fato, não há problema em relação a isso. Esse não é o ponto de atrito. A questão é que, por ver que o homem não tem esta condição, que o homem decaiu desta condição de escolher aquilo que é bom para si, eles preferem inverter toda essa lógica e trazer para frente, né, colocar como o primeiro passo, não qualquer tipo de manifestação de fé salvífica, mas sim um processo de regeneração que acontece independentemente de manifestação de aceitação, independentemente de concordância por parte desse homem. Então, essa regeneração acontece fora, né, de sua vontade, fora de sua escolha. Assim, um ser que é soberano a ele impôs a ele essa regeneração, né, que de fato tomou a dianteira e entrou com esse processo de regeneração. E uma vez regenerado, mesmo sem ter fé, agora essa fé também segue de uma forma como que obrigatória. Ela é arrastada, né, para esse âmbito de fé. Então, quando olhamos para esse tipo de situação, é que começa a surgir complicações. Também acreditamos que o homem por si, de per si, não tenha condições mais, uma vez que o pecado depravou, né, a sua consciência, mesmo que ele seja a imagem e semelhança de Deus, essa imagem foi prejudicada, né, pelo seu estado de pecaminosidade. Cremos também que ele de fato está nessa situação, está nessa dificuldade. Só que o remédio para isso não é sair invertendo a ordem das coisas. O remédio é, olhando para a Escritura, percebemos, por exemplo, como já foi citado aqui, a ação do Espírito Santo de Deus no coração mesmo daqueles que ainda nem conhecem a Cristo Jesus, daqueles que ainda nem o aceitaram como Salvador, como seu Senhor e Salvador. Como o Espírito Santo de Deus agia, e a Bíblia Sagrada nos oferece alguns exemplos, de homens pagãos, homens que não tinham qualquer conhecimento acerca de Deus, da sua lei, e mesmo assim manifestavam atitudes que eram louváveis, sim. Inclusive o centurião Cornélio, né, como você vê que as boas obras dele, as esmolas que ele oferecia, mesmo ele não tendo qualquer vinculação ao Deus verdadeiro, não servindo ao Deus verdadeiro, como isso era levado em conta, como o Senhor levava em consideração, e de fato criou toda uma situação para que ele viesse ter um encontro com a pregação da palavra salvífica, né, a comunicação do Evangelho de Cristo, e como ele rapidamente abriu seu coração para receber todo esse processo de regeneração, sim, de justificação, de santificação, mas a partir de uma aceitação em fé. Quando ele, exposto ao Evangelho, exposto à palavra, ele aceita, ok? Ele não resiste à ação promovida pelo Espírito Santo naquela ocasião. É interessante olharmos para essas situações e vemos que o Espírito Santo de Deus trabalha não só depois do ato de aceitação, não só depois de todo o processo de regeneração, santificação, tá ok? E justificação. Ele trabalha anterior a isso. E esse trabalho do Espírito Santo de Deus que antecede, ele está dentro do escopo da graça preveniente, a graça preventiva, a graça antecessora, que antecede até a aceitação e que prepara o homem para possibilitá-lo a um ato de fé. Ele só poderá ter um ato de fé que de modo algum será mérito seu, porque existe um mérito do Espírito Santo de Deus que está trabalhando já dentro dele, que está capacitando, possibilitando essa ação. Não há mérito nele, todo mérito pertence a Deus.
pertence ao Espírito Santo de Deus, pertence a Cristo e os seus méritos, as suas obras que são imputadas a nós. Então cremos também que essa questão dessa depravação, todos foram depravados, todos foram prejudicados na sua imagem de Deus. De fato, não tem condições de se auto-salvar, que é a grande acusação do calvinismo contra o arminianismo. Também concordamos, ele não tem como se salvar. Só que nem por isso vamos inverter a ordem das coisas. Mas é necessário sim, primeiro um ato de fé, porque é a própria Bíblia Sagrada que manifesta constantemente essa necessidade de crer, essa necessidade de aceitar ou de não resistir, ok? Então o ato de fé é sim o início de todo esse processo, mas ele só será possibilitado por causa da graça preveniente, da ação de antemão, a ação do Espírito Santo de Deus em prol de possibilitar essa escolha benéfica, essa escolha pela salvação em Cristo Jesus. Veja só, no calvinismo, a fé não é realmente a condição para a salvação. Em vez disso, a regeneração é uma pré-condição. A regeneração é uma pré-condição para a fé, que por sua vez é uma consequência da graça irresistível. Regeneração antes da fé. A pessoa é regenerada. Agora, você já parou para pensar o que é um processo de regeneração? O metanoia e o epistrefo, a mudança de mente, primeiramente, a mente que estava caída no pecado, deturpada, a mudança, a transformação desta mente e a transformação das atitudes, a partir como reflexo da mudança da mente, o metanoia, o epistrefo. E você já parou para pensar como é absurdo alguém passar por um processo de metanoia, de epistrefo, mesmo antes de manifestar qualquer tipo de crença, de aceitação, de fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? A pessoa ser regenerada antes mesmo de crer, ser regenerado por uma força externa, independentemente de sua aceitação ou não, porque foi tomada no laço, né? Foi laçada, foi dominada e a partir daí foi transformada. Não houve qualquer ato de livre aceitação, ok? Então, quando olhamos para isso, vemos essa inversão, e essa inversão é insustentável. Não tem condição de entendermos que haverá aí uma fé verdadeira, que haverá aí um amor verdadeiro, porque foi algo feito independentemente de tomada de decisão, algo feito independentemente de livre aceitação, ok? Então foi algo forçado, algo obrigado, algo compulsório. Então isso, é o resultado dessa inversão. Por isso que entendemos a partir da Sagrada Escritura, e a declaração de fé deixa isso muito claro, que há sim, de fato, um auxílio prévio. Esse auxílio prévio é que coloca o homem nessa situação. E o homem sendo colocado em situação para tomar essa boa decisão de aceitar Cristo como Salvador, se ele mesmo assim não toma por essa decisão, não restará a ele argumento qualquer que pudesse apresentar, mesmo que em hipótese alguma possa, mas não restará argumento algum que pudesse apresentar diante do trono do juízo de Deus. Por quê? Foi-lhe dado meios para, mesmo depois da queda do pecado, ter ali, a partir desse auxílio do Espírito Santo de Deus, poder fazer uma boa escolha. Se não fez é porque livremente rejeitou, ok? Então entendemos dessa forma aí. Livre para a pré-condição para a fé, como coloca aí, que por sua vez é uma consequência da graça irresistível, que vamos ver para frente, tá ok? Esse aspecto também da tulipe, que resulta da eleição incondicional. Tudo está amarrado, né? Tudo está ligado, conectado uma a outra. Eleição incondicional, ou seja, foram pré-ordenados. O que foram pré-ordenados foram alcançados pela expiação limitada. A expiação limitada só visa, né? Cristo morreu somente por aquele pequeno grupo, então só visa aquele pequeno grupo que em determinado momento sofrerá a ação da graça irresistível, será regenerado mesmo antes de manifestar qualquer tipo de fé. Depois a sua fé segue como algo apenas meramente automático, né? São quase seres autômatos mesmo. Eles não tomam decisões. Então, se eu produzisse um robô, eu não permitiria que ele tomasse decisões livres, e sim eu colocaria nele toda a programação para que ele trabalhasse por mim, ele tomasse ônibus por mim, ele, sei lá, fizesse todas as atividades que eu não quero fazer. Então eu colocaria ali toda, né, a programação para isso. E o que vemos aqui é algo muito semelhante a um autômato, né? Ele é dado a ele aquilo que ele tem que fazer, é imposto e ele faz independentemente de qualquer tipo de decisão. Então isso, ao meu ver, isso é um autômato, ok? Que por sua vez, uma consequência da graça irresistível, que resulta na eleição incondicional,
E assim por diante. R. Alan Killen afirma: os teólogos da Reforma, ou calvinistas, fazem uma distinção adicional e colocam a regeneração antes da fé, mostrando que o Espírito Santo deve trazer nova vida antes que o pecador possa, pela capacitação de Deus, exercitar a fé e aceitar a Jesus Cristo. Então, essa questão da capacitação de Deus para aceitação é totalmente relevante nessa mente calvinista, porque tudo será feito de uma forma a obrigar esta pessoa, é uma forma irresistível. Então esse ser autômato não tomará qualquer tipo de decisão, alguém decide por ele, vai, realiza o que tem que realizar, põe ele nessa condição, nessa situação, e ele também perseverará até o fim, porque ele nunca decidiu coisa alguma, então foi decidido também que ele vai perseverar até o fim. Então essa é a ótica calvinista de salvação. Sproul diz que um ponto cardeal da teologia reformada é a máxima: a regeneração precede a fé. Então essa é a visão de depravação total e, como consequência, essa salvação compulsória, né? Salvação por obrigação, que é expressada aqui nessa forma calvinista de ver a forma de regeneração precedendo a fé. Essa última citação é R.C. Sproul, Eleitos de Deus, página 54. Na ótica calvinista, o homem está tão depravado que não tem nenhuma condição de crer. Ok, também concordamos. Sendo assim, partindo da ótica calvinista de que tudo foi preordenado por Deus desde a eternidade, aí começa a diferenciação. Os eleitos, para os quais é aplicada a expiação limitada, não concordamos. Expiação limitada, a ação de Cristo não foi limitada, foi abrangente, tá? São, na verdade, primeiramente regenerados. Aqui é uma inversão total. O camarada é primeiro regenerado antes de manifestar fé. Compulsivamente, independentemente de qualquer aceitação ou ato de fé. Assim, a aceitação à obra salvífica de Cristo é irrelevante, pois sua fé é somente um resultado involuntário de sua anterior predeterminação. Foi predeterminado por Deus desde a eternidade, então a cruz é mera formalidade. É simplesmente cumprimento de tabela, porque tudo já estava previamente determinado, conforme essa ótica aqui, né? A aceitação salvífica de Cristo é irrelevante. Levantar a mão, aceitar Cristo, passar a perseverar na fé, negar o pecado, negar, né, a questão dos impulsos carnais, se preservar, santificar, realizar produzir o fruto do Espírito. Tudo isso é irrelevante, porque tudo foi predeterminado e acontecerá independentemente daquilo que possamos escolher, desejar ou fazer, tá certo? Tudo será realizado independentemente de nossas escolhas. Pois sua fé é somente um resultado involuntário de sua anterior predeterminação por parte de Deus, e mesmo que manifestasse fé salvífica, essa seria inútil, se de antemão esse não houvera sido arbitrariamente predestinado à salvação. É interessante até, abordando essa questão, o Vailate, em uma das palestras dele, falou acerca de um desses grandes e importantes teólogos calvinistas. Não me recordo agora quem era, mas foi indagado a ele acerca de seus filhos. Perguntaram então, e se os seus filhos não tiverem sido predestinados para a salvação? E a resposta dele externa esse drama calvinista, esse conflito entre a construção teológica deles e a verdade na qual eles têm que viver no seu dia a dia. E ele disse que ele afirma que ora para que os filhos dele tenham sido escolhidos. Só que veja, esta oração é totalmente ineficaz a partir da ótica calvinista. Inclusive vamos ver aqui um pouco sobre consequências desta ótica calvinista de teologia em relação ao evangelismo ou a missões, e também em relação à oração. Essa questão dessa soberania, essa soberania distorcida, ok? Essa soberania exacerbada, vista que atribuída a Deus, o que a Bíblia Sagrada não atribui, e esta visão, ok? Essa visão dessa predeterminação fatalística, tá certo? E totalmente arbitrária, ok? Então olhamos que isso causa alguns danos, alguns prejuízos muito complicados, e é difícil de se manterem aí, é como estar numa corda bamba, né, em relação a essas linhas teológicas.
Então ele fala que ele ora para que eles tenham sido escolhidos, mas essa oração dele é totalmente ineficaz, porque na verdade, como colocado, infelizmente é o que nos comunica, tá? É como um bingo. Então se você tirou o bilhete premiado, muito bem, você é salvo. Se você não tirou, paciência, você pode querer tentar realizar qualquer tipo de humilhação ou de tentativa de aceitação a Cristo, ou de pedido de perdão, ou tentativa de aproximação para a comunhão com Cristo, tudo será irrelevante. Orações, tudo será inútil, porque tudo foi pré-determinado. Então, se está dentro daquela pré-determinação, se você tem um bilhete da sorte, tudo vai acontecer. Se você não tem, não adianta nada. Então, a questão aí é mais torcer apenas e não orar, né? Então, consequência dessa visão. Obviamente essa visão não é bíblica, porque a Bíblia Sagrada ela nos comunica sempre esta mensagem de que a oração sempre foi fundamental, a oração sempre foi importante. E a oração, conforme nos apresentado pela Bíblia Sagrada, sim, ela altera as situações da história, porque ela muda as situações da história, principalmente em relação a nós. Mas Deus, o Deus bíblico, o Deus que está registrado nas Sagradas Escrituras, ele ouve a oração e ele age a partir da oração, ok? Ele não é determinado pela oração, ele não é coagido pela oração, mas ele coopera com a oração, ele inspira a oração e ele responde à oração, ok? Então a oração é uma doutrina bíblica fundamental, só que ela só é eficaz a partir da ótica correta. E nessa ótica pré-determinista, a oração torna-se totalmente vazia de significado. Inclusive até a cruz de Cristo também perde seu impacto, porque aquela cruz, na ótica calvinista, ela foi mera formalidade, tudo já estava pré-determinado desde antemão, ok? Não era uma questão de presciência, como eles sempre batem nessa tecla. Calvino vai falar duramente contra a presciência, mas era uma questão de pré-determinação a partir de conselhos obscuros ou secretos de Deus, que só ele tinha acesso, né, a esses conselhos, porque ele se expressa sempre atribuindo suas decisões a esse tal desse conselho secreto, que ele não diz qual é, mas diz que a sua teologia está fundada nisso. Trágicas consequências da interpretação calvinista da doutrina da depravação total, da regeneração precedente à fé salvífica e a desvalorização do ato de aceitação da mensagem salvífica de Cristo, principalmente em relação ao ministério de evangelismo e missões. Veja só o texto. Calvinismo e evangelismo. É a página 347 de O Lado Negro do Calvinismo, tá ok? Não há dúvidas de que existem calvinistas que são grandes evangelistas, ok? Não há dúvida de que existem calvinistas que são grandes evangelistas. No entanto, à luz do que o calvinismo ensina sobre salvação e condenação, estou convencido de que os calvinistas que cumprem o dever do evangelismo fazem a despeito do calvinismo e não por causa dele, ou seja, a sua motivação não veio da doutrina calvinista, não veio da visão teológica calvinista, uma vez que a visão de predeterminação eterna, a visão de graça irresistível, ok? A visão de regeneração precedente à fé, ela não leva ninguém a ter um incentivo para espalhar o evangelho a toda criatura. Por que espalhar a toda criatura se apenas um pequeno grupo foi predeterminado? Você está desperdiçando o tempo de muitas pessoas, não? Fazendo com que elas venham para Cristo, para aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aliás, aceitar para quê? Se essa aceitação só será válida se você tiver um bilhete premiado. Então, se você não tiver o bilhete premiado, não adianta aceitar Cristo como Salvador, nem fazer qualquer coisa, nem se consagrar, nem abandonar o pecado. Por quê? Porque se você não tiver o bilhete premiado, você, mesmo com tudo que você fez, a graça essa consciência, tá certo? Essa forma de você tentar servir a Deus, você tentar agradar a Deus, tudo isso lhe será tirado. Se você não estiver dentro do grupo pré-determinado para a salvação. Se você não estiver dentro desse grupo, mesmo vivendo uma vida dentro da igreja, em consagração, servindo a Deus, até de uma forma bastante sincera, em espírito e em verdade,
mesmo assim isso lhe será tirado, porque você não está no número dos pré-determinados para a salvação. Então são coisas que de fato figuram nessa teologia que são inaceitáveis a partir da perspectiva bíblica. Veja, e não por causa dele, isto é, não há de fato qualquer distintivo da doutrina reformada que incentive ou promova a evangelização dos perdidos. Já o oposto é verdadeiro. Um bom entendimento do que Calvino ensinou tem sido um grande desestímulo para alcançar os perdidos com o conhecimento da salvação de Jesus Cristo. O grande evangelista Charles Spurgeon é alguém que os hipocalvinistas, eles colocam, além dessa questão de calvinistas supralapsarianos e infralapsarianos, sendo supra antes ou acima, lapso, queda, tá? Supralapsariano, antes da queda. Antes da queda foi determinado tudo, né? Então os decretos de Deus, para que o homem caísse no pecado, para que Cristo viesse ofertar salvação aos escolhidos apenas, aos eleitos, não é? A graça limitada, tudo foi determinado até antes da queda. Até a queda foi determinada. E os infralapsarianos, ou seja, ocorreu a queda. Uma vez que ocorreu a queda no pecado, Deus escolheu alguns para a salvação e não necessariamente determinou que outros fossem condenados, mas apenas os abandonou ao seu pecado, não os escolheu. Escolheu alguns apenas e os outros deixou no seu pecado. Então, supra e infra, e ainda existe essa questão de hipo e hiper calvinistas. Tá? Os hiper calvinistas são calvinistas da pá virada, são os caras mais extremistas dentre a visão calvinista, os mais aguerridos, né? São xiitas os calvinistas. E os hipocalvinistas, eles tentam amenizar a coisa e tentam até disfarçar algumas questões muito complicadas da doutrina calvinista, tornando então seu ministério, né, mais aceitável, né? Um evangelista, tornando essa mensagem evangelística mais eficaz. Então eles amenizam o calvinismo deles. Tá, ok? Mas se forem coerentes com o calvinismo, com a linha teológica que adotam, de fato terão muitos problemas, terão que contornar muitas situações. Então Charles Spurgeon, né, hipocalvinista, adoram apontar como prova de que o calvinismo não compromete a grande comissão. Então Charles Spurgeon, hipocalvinista, é apresentado então com esse grande trunfo, né? Olha, temos Spurgeon, tal, todo o ministério evangelístico dele, tá ok? George Whitefield, por aí vai. Não obstante, uma leitura cuidadosa de tudo aquilo que Spurgeon acreditava mostra, na melhor das hipóteses, que ele foi de fato um calvinista inconsistente. Se ele foi um grande ganhador de almas, isso se deu a despeito da teologia reformada e não em virtude dela. De fato, como documentamos anteriormente, Spurgeon mantinha certos pontos de vista que verdadeiramente minavam alguns dos princípios mais elementares da fé reformada. Spurgeon também escolheu pregar aos perdidos como se o calvinismo não fosse verdade. A sua pregação não estava totalmente alinhada com o ponto de vista calvinista. Tá ok? Isto é, ele estava disposto a dizer a todos que eles poderiam ser salvos. Muito bem. Embora ele acreditasse que apenas os eleitos poderiam. Em outras palavras, ainda que ele tenha crido a maior parte do tempo como um calvinista, ele frequentemente pregava como um biblista. Ele põe aqui em oposição, e eu acho muito inteligente da parte dele, em vez de opor arminianismo e calvinismo, é melhor convidar os calvinistas e os arminianos para serem biblistas, ok? Para estarem limitados àquilo que a Bíblia Sagrada afirma. E a Bíblia Sagrada está comprometida com a verdade em Cristo, ok? Existe até um grande teólogo aqui da nossa época que ele fala de ser soberanista. É interessante até esse ponto de vista, só que é uma coisa que eu acho um tanto complicada, é que você vai afirmar uma linha de pensamento. Então você vai ter que construir seus pressupostos, vai ter que construir toda a sua sistemática, como você entende determinadas doutrinas. Então, quando você solidificar, tá certo, a sua forma de posição, olha, eu crio assim, 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 assado, interpreto dessa maneira, por causa disso, daquilo, aí você se torna de fato
um dentre essas escolas, né? Temos arminianos, temos calvinistas, temos soberanistas, temos molinistas, ok? Então acho que de fato é muito interessante, só que aí precisa construir então, né, uma declaração, construir uma declaração para poder sabermos qual é, a sua definição. O problema é que quando você faz isso, você congela, né? Você solidifica, né? Você engessa. Então há um lado que é um lado bastante honesto de tornar claro a forma como você crê, não deixar ambiguidades. Mas por outro lado é complicado porque você acaba congelando e rotulando. Então de certa forma torna limitante, né? Mas não tem problema em relação a isso. Eu achei interessante esse chamado dele para ser biblista. Então a Bíblia Sagrada é como condutora. As doutrinas calvinistas de soberania, predestinação, eleição, reprovação, expiação limitada, graça irresistível, regeneração antes da fé, total depravação, etc., todas tornam o evangelismo incidental e não essencial. Ele precisa evangelizar, ele precisa ganhar almas para Cristo, mesmo que saiba que muitas delas vão ser descartadas. Então ele precisa ter essa iniciativa, né, de proclamar o evangelho a toda criatura. Então o que ele faz? Ele esconde o calvinismo no bolso, tá ok? Prega como se fosse apenas uma pessoa visando aquilo que a Sagrada Escritura ordena, né, manda pregar a toda criatura. E depois de um tempo ele mostra, né, o calvinismo dele mais particularmente, mas ele esconde um pouco seu calvinismo para poder sua pregação não ser atrapalhada. É uma coisa muito inteligente, né, se fazer. Mas seria muito melhor ainda você abrir mão de estar tão atrelado a dogmas. Inclusive é interessante, nós estamos aqui falando da declaração de fé. A declaração de fé, por mais que nós achemos ela bem construída, interessante, importante, é um documento muito importante, ela não é cânon, ok? Ela não é e nunca será. Ela é passível de erros, sim. Ela foi feita por uma comissão de apologética, grandes homens de Deus, pessoas respeitadas, mas não são infalíveis. Então ela tem que ser analisada. Existem situações, existem alguns pontos aqui que certamente são questionáveis. Então ela não tem autoridade, não ganha autoridade bíblica porque ela foi bem feita. Ok? Então eu não estou atrelado à declaração de fé e defendo ela a unhas e dentes. De modo algum. Eu simplesmente entendo que ela está caminhando de uma forma correta e concordo com ela. Agora, não necessariamente preciso concordar em todos os pontos e defendê-la acima de qualquer coisa, a qualquer custo, ok? Então seria interessante eles deixarem este apego, né, este apego terrível, extremado a dogmas e olhar mais para Cristo e valorizar mais a comunhão em fé com os demais cristãos, o que tem faltado um pouco. Tem surgido já nessa época grandes homens de Deus aí dentro de movimentos ligados ao calvinismo que tem extrapolado essa questão limitante, né? São figuras representativas para todos, né? Temos aí Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né, e outros mais aí que têm trabalhado de uma forma extraordinária e são referência para todos, mas cada vez mais incentivando mais isso aí para que a comunhão, né, entre os cristãos seja mais importante do que bandeiras de dogmas. Veja só, calvinistas gostariam de fazer nos crer. Veja só, deixa eu retornar aqui para entender essa leitura. Todos tornam essas doutrinas, né, tornam o evangelismo incidental e não essencial, a despeito do que alguns calvinistas gostariam de fazer-nos crer. Da mesma forma que aquele que abraça o antinomianismo, antinormas, né, pode viver uma vida realmente moral. Assim também aquele que mantém as doutrinas anti-evangelísticas do calvinismo ainda pode ser um profícuo evangelista. Então ele coloca aqui essa questão da pessoa acabar vivendo em contradição, né, com as doutrinas que ela professa crer, mas uma vez que ele vê que ela atrapalha um pouco sua ação evangelística, ele coloca ela um pouco de lado e pratica esse evangelismo, mesmo sabendo que depois vai ter que professar essa doutrina que é um tanto, ela atrapalha, é limitante, né? Ela não incentiva essa questão do evangelismo das missões, tá ok? Então eles vivem nesse conflito. Ainda sobre a